muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. A primeira gramática que eu tive antes mesmo de adentrar no seminário teológico foi esta aqui, de William Carey Taylor, Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego. É dividido a obra em duas partes. A primeira, somente questões gramaticais, e a segunda, estudo de vocábulos. Vou ficar com a segunda parte, porque tem muito a nos oferecer de informações, dados, e se nós fizermos uma pesquisa, veremos nuances dos termos que são empregados em um Novo Testamento. Vamos começar, por exemplo, com templo ou santuário em português. Quando a gente fala templo ou santuário, a gente tem uma ideia já concebida na nossa mente e no nosso coração. A gente acha que é aquele templo como um todo, o edifício. Mas acontece que, como no grego koiné, há dois termos para templo ou santuário, mas que são locais, digamos assim, distintos. E a gente vai observar, primeiro, a distinção, através de uma definição bem simples, mas vamos observar também, fazermos uma constatação a partir dos textos bíblicos. O primeiro vocábulo é hieron. Hieron é o templo ou santuário, referindo-se à área inteira dos seus prédios, alpendres, cortes, torres, câmaras, armazéns dos dízimos, altares, tesouros e vários níveis, que é coroada pelo Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que era coberto de ouro puro. Acontece que, além de Hieron, nós temos um outro vocábulo, naós. Naós, que é o santuário, é o Santo dos Santos, é aquele lugar específico onde Deus habitava, o lugar santo nesse sentido. E a gente vai observar que o emprego dos escritores vai depender justamente se está falando de uma forma mais ampla, se referindo ao edifício, quando não partes do edifício, quando não a um lugar especial que nós chamamos de Santíssimo ou ainda Santo dos Santos, lugar onde Deus, como eu disse, habitava. Pois bem, a primeira referência bíblica é esta aqui, que já se encontra em tela, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo ou do santuário. A palavra é Heru, está no caso genitivo, daí a terminologia Heru vem de Heron, como eu disse agora há pouco. Um outro termo que nós podemos ver ainda em Mateus é justamente esse aqui, Mateus, capítulo de número 12, versículo 5. Vamos observar templo, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? A palavra está aqui, riereis, que vem, como eu disse, de hieron. Vamos para o mesmo texto, todavia, uma referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para que ele mostrasse os edifícios do templo. Então a gente já tem essa informação que havia vários edifícios, ou seja, vários prédios, etc. e tal. E a palavra é hieru, caso genitivo, mais uma vez se referindo ao templo hieru. Nós vamos observar isto em outros textos que nós vamos apenas fazer a citação, mas vale a pena você depois conferir com seus próprios olhos a partir do texto grego. Marcos 11, versículo 16, Lucas 2, 37, João 2, versículo 15, Atos 2, versículo 46, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Em relação a 1 Coríntios, é a última referência de Hieron, vamos dar uma conferida
e ver como se encontra capítulo de número 9, verso 13. Não sabeis, vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, quando menciona, eis aqui a palavra tu hiru, tu é um artigo neutro, hiru, templo. Nós constatamos aqui que é uma referência ao edifício. Pois bem, agora a gente só vai analisar versículos que mencionam naós, ou palavra derivada deste vocábulo, que significa justamente aquele lugar especial, o Santíssimo, lugar onde Deus habitava. Temos como exemplo Mateus. Vamos voltar aqui a Mateus, capítulo de número 23, versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. A palavra santuário ou templo, na sua versão, se refere, vou destacar aqui, se refere justamente a este termo que vem de naós, que aqui está naô, conforme destaque. Naô. Se fosse uma leitura feita a partir do grego antigo, esse iota, que é o i, embaixo do ômega, ele seria pronunciado. Ficaria naoi. Como eu adoto a pronúncia erasmiana como uma certa adaptação, eu vou me manter nao, que vem de naós, mas que vai se referir ao lugar onde Deus habitava, o Santo dos Santos. É interessante porque quando eu mencionei que havia vários prédios, alpendres, cortes, câmaras, armazéns dos dízimos, tesouros, havia vários níveis. Era brindada, era coroada pelo lugar especial, o naós de Deus. E esse naós de Deus era coberto de ouro batido, ouro puro, gente. Uma coisa fantástica. Mas aquele local ali. E não é à toa que diz quem jurar pelo ouro do santuário, uma referência ao ouro que estava naquele local, aquele ouro puro, aquele ouro batido. É isto que o texto está dizendo. Não significa que todo o templo, vou dizer com todos os prédios, etc e tal, era banhado a ouro. Pelo contrário, é um local específico, o naós de Deus, que você agora já compreendeu através da distinção dos vocábulos gregos, mesmo sendo utilizado na língua portuguesa como santuário ou templo, mas que não tem essa conotação. Daí a importância de aprendermos um pouco o grego. Eu poderia dar mais informações, digo referências bíblicas. Vou ir para Marcos, o Evangelho de Marcos. Vou, por exemplo, fazer a leitura do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14. São textos aqui, são vários que eu estou pegando aleatoriamente. No versículo de número 58. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Aí você vai entender. Nós ouvimos dizer: eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Vale a pena se situar, conforme você pode ler depois lá no Evangelho de João, capítulo 2, lê versículos 17, 18, 19, 20, 21, que você vai se inteirar sobre o assunto. Jesus estava diante do edifício do Heron, mas depois ele fala que derrubaria este templo, mas falando não do edifício que estava diante dele, o Heron, mas o Naós de Deus. Lembra que eu disse que o Naós era o lugar santo, ou santíssimo, porque Deus habitava? Deus habitava em Jesus.
ele recebe o Espírito Santo justamente no ato do batismo, iniciando o seu ministério de uma forma visível, ficou patente diante dos homens através da narrativa bíblica. E é somente naquele poder do Espírito Santo, porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e só iniciou o ministério após ter sido ungido pelo Espírito. Então, ele menciona o seu corpo como o naós de Deus, o lugar da habitação divina. E isto é importante por causa de quê? Jesus está diante do Hieron, mas ele se refere a Naós, este templo, mas não o edifício, mas o seu corpo como o Naós de Deus, ou seja, o local realmente onde Deus habita. De uma forma, nós temos, deixa eu ver, Lucas capítulo, está bem pertinho daqui, Lucas capítulo 1, versículo 9, o 9, que vai nos dizer o seguinte: segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor. Esse santuário que está se referindo não é o prédio, não é aquele edifício. O santuário aqui é o naós. Nós vamos ver uma vez mais esta palavra. Temos o ton, que é um artigo neutro, naon, fazendo concordância, ton, naon, de onde vem a palavra naós, santuário. Ou seja, coube ao sacerdócio entrar no santuário, naquele lugar santíssimo, onde ele adentrava para oferecer o quê? Incenso. A multidão não podia entrar, mas o sacerdote sim. Pois bem, vimos essa distinção, mas podemos ir para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1 Coríntios 3,16. Vamos. Não sabeis vós que sois santuário, no singular, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui eu vou de trás para frente. Paulo declara categoricamente que o Espírito Santo habitava em cada um deles. Habita em vocês. Habita em cada um de vocês. Esta é a ideia, tá ok? Essa ideia está aqui. Mas acontece que a ênfase do apóstolo Paulo é a seguinte: não sabeis vós, ou seja, não sabeis vocês que juntos sois santuário de Deus. Ele está afirmando aqui, meus irmãos, de que a igreja ali reunida se tornava santuário de Deus ou o templo de Deus. Deus habitava na igreja. Esta é a ênfase comunitária, algo congregacional. E não está aqui enfatizando a questão da individualidade, ou seja, cada crente ser habitado pelo Espírito Santo. Mas ele está fazendo um contraste com as divindades existentes que ficavam geralmente nos templos pagãos, nos lugares mais altos, e Corinto tinha aproximadamente 40 templos pagãos, e ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, o Deus não habita nesses templos pagãos, nos lugares altos. Deus habita em vocês, isto é, na igreja. A igreja local é um santuário do Espírito Santo. É inclusive o que preceitua a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Cada igreja é um santuário do Espírito Santo, ou seja, porque Deus habita na igreja. Como eu mencionei inicialmente, vindo de trás para frente, é lógico que o próprio apóstolo Paulo está dizendo que cada um crente é habitado pelo Espírito Santo, mas aqui a ênfase é coletiva. Nós podemos ir para um outro texto que não se encontra mais em Corinto, mas senão em Efésios, no capítulo de número 2, lá no versículo 21. Olha que coisa interessante quando nós analisamos à luz do grego. Porque no versículo 21 fala assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo ou santuário santo no Senhor. Uma vez mais,
Naon, eis Naon para, eis para Naon, templo ou santuário, mas se referindo àquele local de habitação de Deus. Deus habita no Naós, naquele local específico. Naon, Hagion en Kyrio. Pois bem, nós temos outro texto, antes de fecharmos este vídeo, vou pegar aqui 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4. Olha só o que nos diz. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus. Ou seja, não está falando, se referindo aqui ao santuário naquele edifício como um todo, naqueles prédios. Não é assim. É no santuário de Deus. Essa era a tentativa, a intenção, apresentando-se como Deus, semelhante a Deus, embora não fosse Deus. Mas o termo é justamente isso. É o tom naon, ou seja, aquele lugar específico da habitação de Deus. Podemos parar por aqui? Podemos. Todavia, há 3 textos em Apocalipse que falam sobre o naós de Deus, o local de habitação. Eu vou citar esses 3 e fazer a leitura de pelo menos um, tá certo? De trás para frente, capítulo 21, versículo 22. Capítulo 7, versículo 15. E vamos fazer a leitura apenas de Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 12. Olha só o que nos diz, se referindo à habitação, aquele lugar específico, o naós, e não o Heron, numa referência ao edifício. A quem vencer, eu o farei coluna no templo. Não é a coluna no prédio, no edifício, mas é uma coluna no templo do meu Deus. Ou seja, a palavra que nós temos aqui é esta aqui, Tonao, Tonao. A coluna será no templo, numa referência àquele local de habitação de Deus. Não, vou dizer assim, nos prédios, na área inteira do templo, como faz distinção o termo Heron. Mas aqui o emprego vem de naós. Desculpe falar tanto em Heron, naós, mas a gente precisa entender isto, que o indivíduo, ele é um naós de Deus, é um lugar de habitação de Deus através do Espírito Santo. Mas ele não é um Heron, um templo como um todo, um edifício completo. Pelo contrário, a gente pode analisar isto através de estudos como este, estudo de vocábulos. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver outras nuances. As pessoas falam que logos tem um significado, rema, que também é traduzido como palavra, é algo especial, poderoso, etc e tal. E quando a gente confere os termos à luz do Novo Testamento, a gente verifica que não é nada daquilo que é dito. Outras pessoas vão fazer distinções com outras palavras, mas na verdade não resiste a uma leitura atenciosa, um estudo, uma pesquisa feita de maneira séria, mas sobretudo pautada no grego koiné. Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ter apreciado estas distinções de Heron em relação a Naós, e uma vez feito isto, que você possa gravar na sua mente e no seu coração todas as vezes que você se deparar e você, se puder, recorre ao grego koiné, verifica se refere a naós ou hieron, porque uma coisa, outra coisa é outra coisa à luz do texto grego.